Oi, hoje eu vou contar como nasceu a empresa do meu avô, na qual eu trabalho, e ele deixou uma mensagem e eu vou ler essa mensagem que ele mesmo escreveu. Meu nome é Oscar Farias, tenho 73 anos. Sou de uma família que trabalhava em calçados, meu avô, meu pai, meu irmão e eu. Tínhamos fábricas de calçado. Mas um dia tive uma ideia de desenvolver um saquinho para lixo que pudesse ser utilizado nos carros. Desenvolvi esse saquinho que usamos hoje na alavanca de mudança dos carros, modelo fornecido pela diretora da escola evangélica Oswaldo Cruz, a Ângela. Com 53 anos de idade, mudei meu ramo de atividade, sem nada conhecer do ramo de plástico. Muito difícil por vezes, pensei em desistir, mas quem assim procede não se torna um vencedor. Depois de 23 anos, hoje tenho uma empresa no ramo de sacos plásticos, com uma clientela no ramo de calçados, fábricas de solados, escola e saúdes, com sacos plásticos diversos, com clientes no Rio Grande do Sul e fora do estado. Se servir como exemplo, nunca desista de um projeto, ainda que seja difícil. Vencedor nunca desiste. Foi um momento muito difícil para o meu avô, porque ele tinha uma empresa bem grande de calçados, como Novo Hamburgo. Era a cidade dos calçados, tinha muitas fábricas e lojas, e com o passar do tempo foi quebrando algumas lojas e empresas, e a empresa do meu avô foi uma que quebrou. E é muito difícil tu sair de uma empresa que está completa, assim, tem funcionários, e montar outro negócio, que foi o caso que ele fez. Então, foi algo realmente muito difícil na vida dele. E hoje em dia a empresa funciona assim. A gente tem meu avô, que é o presidente da empresa, e tem meu pai, que ele é o segundo líder da empresa. Então a gente vende para muitos lugares, como saúde, empresas de solados, empresas grandes e empresas fora do estado, que a gente no caso usa a transportadora para transportar para fora dos estados em toneladas de sacos. Na empresa, eu fico responsável pelas entregas, assim como um funcionário chamado Alexandre. A gente fica responsável pelas entregas dos sacos e assim quando a gente recebe mercadoria das empresas quando produzem os sacos plásticos. Então a gente fica responsável por organizar o depósito e fazer as entregas. Hoje em dia tem muitas empresas que trabalham para nós, que a gente manda produzir os sacos de diversas micragens e tamanhos, e essas empresas fazem essa produção de acordo com o nosso pedido de demanda. Então a gente, quando a empresa produz, ela envia para nós, a gente bota no depósito e guarda conforme o tamanho e a micragem e as cores também. Diversas empresas produzem, porém cada empresa tem um estilo único de produção, então a gente tem várias empresas que trabalham para nós. Hoje em dia a demanda é muito grande, pois tem muitas empresas que utilizam sacos plásticos na área da saúde, na área de solados, empresas grandes que podem utilizar de diversos modos os sacos. Assim como tu pode botar um lixo, tem empresas que pegam esses sacos plásticos para fundir com outras coisas. Então a demanda é realmente muito grande dessa forma. Quando a gente recebe os sacos produzidos, a gente manda tudo para um depósito. Esse depósito é organizado, tem placas nas prateleiras que organizam os tamanhos e as cores. Por exemplo, na área da saúde, eles pedem muito infectante, que é um saco utilizado na área da saúde, no caso, em hospitais e regiões que são mais poluídas. Tem empresas de solado que ela pedem sacos que conseguem difundir melhor na mistura que eles fazem. Por exemplo, tem sacos com transparência, micragem de tamanhos, que isso muda muito o valor deles no final. Geralmente os sacos mais caros são os sacos que é mais transparente, que é mais invisível, assim, digamos, que eles são
sacos mais nobres. Então, cada saco tem um valor diferente conforme a produção é feita e conforme a utilidade dele. Então, quando tem muitas pessoas que procuram esse saco, geralmente o preço é um pouco maior devido à demanda. Hoje em dia a empresa alcançou mais de 70 clientes aqui em Novo Hamburgo, Campo Bom, outras cidades, assim como Lajeado, fora do estado, e diversas outras cidades e estados que a gente vende. Então foi uma conquista muito grande desde que começou. O meu avô começou do zero e hoje em dia ele está vendendo para fora de estados plástico de diversos tamanhos. Assim como meu avô, meu pai tem um papel muito importante na empresa, porque meu pai é o segundo líder, então ele é responsável pelas notas, pelo banco da empresa e pelos e-mails que envia, assim como ele recebe os pedidos e passa para nós, que faz as entregas. Então é algo de grande responsabilidade, mas uma empresa que tem muitas demandas e algo que vai levar futuramente bem longe ainda essa empresa, pois todo mundo utiliza sacos plásticos em diversas áreas. E para quem acha que ser empresário é fácil, não é, porque dentro de uma empresa tem vários setores, assim como as vendas, tu precisa ter vendedores bons, tu precisa ter vendedores que tenham conhecimentos nas entregas, tu precisa ter entregadores que tenham paciência na hora de entregar, que escutam o que o cliente não gostou. Tu precisa ter alguém que recebe os pedidos, que escreve os pedidos. Precisa ter outra pessoa que comanda do depósito, o que entra, o que sai. Tu precisa ter um gerente organizando tudo isso. Então, são vários fatores muito importantes dentro de uma empresa e que tu precisa ter muita responsabilidade, porque se tu depender de uma empresa e ela quebrar e tu só saber fazer aquela área ou tu não ter outro estudo, tu pode facilmente não ter uma vida sucedida, assim. Mas pode empreender de diversas formas, assim como meu avô, ele começou de sacos plásticos e hoje em dia tem um ramo de uma empresa bem grande que vende para diversas outras clientes. E tu pode começar com outros tipos de produtos. No caso, meu avô nasceu a empresa assim, mas ele já tinha muita cabeça antes, porque por causa da empresa de calçados, produção de calçados, então ele tinha muita consciência já como funcionava uma empresa e ele conseguiu começar do zero com alguns funcionários e alguns vendedores que trabalhavam antes já com ele. Mas foi algo bem difícil porque começar do zero não é fácil e é algo que dá muito trabalho.